Como amaldiçoar um príncipe e acabar de vez com o seu futuro? Não sei o que estou fazendo quando saio correndo do salão. Meus passos ecoam pelos corredores, rápidos e desordenados, como se eu pudesse escapar da vergonha e da frustração que acabaram de me esmagar. Celine não agiu por maldade, tenho certeza disso. Mas isso não faz diferença agora. O sonho que eu acreditava estar ao alcance das minhas mãos foi arrancado de mim tão bruscamente que parece ter se perdido em um abismo. É como se ele estivesse tão distante que nem consigo mais enxergá-lo. Quando me dou conta, já estou correndo em direção à estufa da rainha. Desde que cheguei aqui neste reino, este lugar se tornou meu refúgio. A estufa é aconchegante, silenciosa, um mundo à parte, suas rosas mágicas, a luz filtrada pelos vitrais e o perfume de flores sempre me traz uma sensação de paz. Estar aqui me lembra de casa, dos meus irmãos. Sempre que venho, gosto de imaginar o que eles estão fazendo, que tipo de aventura Edward deve estar arrastando todos a viver desta vez. Tranquilidade, é isso que preciso agora, desesperadamente. Ao entrar na estufa, a familiaridade do ambiente quase me faz relaxar. Quase. O teto de vidro reflete os tons dourados e lilazes do céu ao anoitecer. A luz fraca da lua começa a entrar, acariciando as folhas com um brilho prateado. O som suave da fonte no centro do espaço tenta acalmar o meu coração acelerado, mas a sensação de algo errado me impede de encontrar a paz. Minha mão direita está pesada, só então percebo o motivo. A varinha de Celine. Meus dedos estão firmemente agarrados a ela, como se minha vida dependesse disso. Eu fugi do salão com a varinha da maior feiticeira de Madelaur em mãos. Que ótimo! Agora mesmo que ela vai achar que eu não estou pronto para ser um feiticeiro, muito menos digno de qualquer responsabilidade. Uma onda de pânico começa a crescer no meu peito. Mas antes que eu possa processar meus próprios erros, a porta de cristal da estufa se abre atrás de mim, deixando escapar o som familiar das suas dobradistas. Nicholas. Claro que seria ele. A última coisa que preciso agora é ficar cara a cara com o príncipe de toda Madelaur, o queridinho do destino, com sua vida dourada, imaculada. Ele deve ter vindo aqui para comemorar mais uma bênção na sua vida perfeita. Meu sonho foi adiado indefinidamente. Minha semana será um inferno sob as ordens de Camille e agora sou forçado a lidar com ele. Nicholas quer dizer Vossa Alteza, príncipe de toda Morelaur, digo, minha voz carregada de sarcasmo enquanto me viro lentamente para encará-lo. Poderia me deixar sozinho? Não estou com cabeça para lidar com suas provocações, quer dizer, suas palavras gentis. Ele não responde imediatamente. Em vez disso, me encara com uma expressão que, para minha surpresa, não tem nada de arrogante. Há algo mais em seus olhos, uma amargura silenciosa que não combina com ele. Você está me expulsando do meu próprio castelo? Pergunta ele finalmente, arqueando uma sobrancelha com ar de desafio. Sua postura é firme, como sempre, mas há algo mais relaxado nos ombros, como se estivesse cansado de manter a máscara. Ainda assim, não me deixo intimidar. Nicholas pensa que é a alma mais pura que já pisou na terra, como se o mundo inteiro devesse agradecer sua existência e beijar seus pés. Mas eu não sou o tipo que se curva facilmente. Tecnicamente, essa estufa pertence à sua mãe, rebato, cruzando os braços e mantendo meu tom firme. Ele solta um riso desdenhoso, típico dele. Quando eu for rei, esse castelo inteiro vai me pertencer. Ele retruca com uma confiança ensaiada, mas há algo no jeito que diz isso que soa mais frágil do que deveria. Então vou aproveitar enquanto ainda não pertence, respondo, apontando para a porta, porque agora quero ficar sozinho.
Nicholas hesita, seu olhar desvia por um momento, como se estivesse ponderando algo. Ele parece menos seguro, menos ele mesmo. Sabe, ele começa, mas para, esfregando a nuca com a mão. Por um instante, o brilho de superioridade em seus olhos desaparece e vejo algo que não esperava. Cansaço. Por que ele está aqui? A pergunta paira no ar enquanto a tensão entre nós cresce. A raiva que sinto começa a se dissolver, mas em seu lugar surge uma curiosidade irritante, como uma coceira que eu não consigo ignorar. Mas você ainda não é rei, digo, cruzando os braços e tentando manter minha voz firme. Agora pode sair, por favor? Tive um dia difícil e gosto de vir aqui para espairecer. Eu espero que ele tome a dica e vá embora, mas a carranco de Nicholas só piora, como se minhas palavras fossem um insulto direto à sua existência. A linha de sua mandíbula se endurece. Meu dia foi bem pior do que o seu. Acredite, ele responde, enquanto dá alguns passos em direção ao centro da estufa. Eu me afasto automaticamente, dando passos para trás, mantendo uma distância segura. Nicolas Bernard Bastien pode ser muitas coisas, mas intimidador não é uma delas. Pelo menos, não para mim. O que aconteceu? Pergunto, deixando o sarcasmo pingar de cada palavra. Seu casaco favorito rasgou? Os pássaros desafinaram enquanto cantavam para você esta manhã? Seu rosto endurece ainda mais e posso ver que o golpe o acertou. Eu não. Ele hesita, claramente tentando formular uma resposta. Eu não devo satisfação a você. Quero ficar a sós na estufa da minha mãe. Isto é uma ordem. Ah, claro. Lá vem o príncipe com sua necessidade patética de autoridade. Ele tenta soar intimidador, mas para mim ele parece apenas um garotinho assustado jogando com as poucas cartas que tem. Lamento, querido, mas ainda não aceito ordens suas. Digo com um tom doce, mas cruel. Você pode ter passado pela cerimônia da rosa, mas ainda não foi coroado rei. Depois disso, quem sabe eu considere obedecer suas ordens. As narinas de Nicholas se inflamam de ódio e vejo sua paciência já frágil se despedaçar. Usher, não estou brincando. Saia daqui! Ele bate o pé no chão, como uma criança mimada que não consegue o que quer. Eu cheguei primeiro, Alteza, rebato, cruzando os braços e fixando o meu olhar nele, deixando claro que não tenho intenção alguma de ceder. Ele me encara, os olhos estreitados. Por que você quer tanto ficar aqui? Solto um suspiro exasperado, mas respondo, mesmo sabendo que isso não fará diferença para ele. Já disse, tive um dia ruim e gosto de vir aqui para esparecer, pensar na minha casa em Apeles. Por um momento, acho que ele vai ceder, então ele sorri de lado, aquele sorriso insuportavelmente petulante que sempre me irrita. Que pena. Pensei em outro lugar, de preferência um cemitério ou uma casa mal-assombrada para combinar mais com sua energia. Aí está, digo, soltando uma risada seca, o verdadeiro Nicholas. Ele franze o cinho, ligeiramente abalado pela minha observação. O que você quer dizer com verdadeiro Nicholas? Eu dou de ombros, mas meu sorriso de escárnio não diminui. O príncipe arrogante e cruel que você esconde por trás dessa fachada de generosidade e altruísmo. Ele me encara como se eu tivesse acabado de lhe dar um tapa no rosto. Eu sou generoso e altruísta. Ele tenta se defender, mas não dou espaço para isso. Querido, se você faz uma gentileza por obrigação, se precisa se convencer a ser altruísta, então não é verdadeiramente generoso ou altruísta. Você é apenas um ator desempenhando um papel. Nicholas parece perdido por um segundo, mas sua raiva retorna como uma onda que ameaça me engolir. Quantas opiniões, Usher!
Ele rebate, o tom dele subindo de tom. Mas é muito fácil julgar os outros de fora, não é? Quando tudo que você faz é desdenhar e olhar os outros de cima. Ele avança um passo e eu me recuso a me mover, mesmo quando o calor da raiva dele quase me sufoca. Não sei nem por que você veio para cá, se odeia tanto esse reino. Isso me pega de surpresa. Eu sinto meu rosto esquentar, mas não de vergonha, de raiva. Eu não odeio este reino. Ah, por favor, ele ri, mas é um som amargo. Você acha a nossa história, a história dos meus pais, uma grande bobagem. Nem na cerimônia da rosa você compareceu. Eu tive meus motivos. Rebato, mas mesmo para mim a desculpa soa fraca. Que motivos? Não perdeu muita coisa, imagino. Só eu sendo testado, enquanto o mundo inteiro assistia, esperando que eu fracassasse. Nicholas me encara, esperando por uma resposta que não vem. Então ele ergue o queixo, o orgulho ferido mais evidente do que nunca. Mas eu serei um magnífico rei, ele declara, a voz quase tremendo. Não consigo segurar o riso com a última resposta de Nicholas. Será? Com o coração arrogante como o seu? Duvido muito. Vejo o impacto das minhas palavras no instante em que elas o atingem, seus olhos se estreitam e sua expressão vacila por uma fração de segundos, mas ele não recua. Eu prefiro ter um coração arrogante do que ser um órfão amargurado como você. O ar da estufa desaparece e por um momento tudo para, a água na fonte parece congelar, o som da noite lá fora se extingue e o único som que consigo ouvir é o sangue subindo em meus ouvidos. Nicholas percebe a gravidade do que acaba de dizer, mas já é tarde demais. As palavras cruéis pairam no ar, ecoando na minha mente como um trovão ensurdecedor. O ódio cresce dentro de mim como uma tempestade prestes a romper. Sinto minhas mãos tremendo, o calor subindo pelo meu rosto e o peito parece que vai explodir. Como ele sabe que sou órfão? Nunca falei disso com ninguém desde que cheguei aqui, muito menos com o Nicholas, o príncipe que se acha acima de todos. Mas agora ele usou essa informação como uma arma, a última peça de controle que eu tinha sobre meu passado, arrancada por ele em um momento de descuido cruel. Sabe, Nicholas, talvez você acabe sendo um bom rei, afinal, digo, minha voz vibrando de raiva, porque você já é exatamente igual ao seu pai antes da maldição de Celine, arrogante, cruel e egoísta. Mas sabe qual é a diferença? Não existe maldição nesse mundo capaz de mudar o seu coração. Se houvesse, eu mesmo lançaria. A última palavra mal sai da minha boca quando sinto a varinha de Celine vibrar na minha mão, quente como se estivesse viva. Um clarão cegante explode da ponta. Uma ordem de magia dispara sobre Nicholas. Não, grito. Mas é tarde demais. Nicholas tenta correr, seus olhos arregalados de puro pânico, mas a magia o alcança antes que dê 2 passos. A onda o envolve em um redemoinho dourado de energia pura, fazendo-o cair no chão. O ar na estufa fica pesado, quase sufocante. As rosas a nosso redor começam a desabrochar em um ritmo frenético, pétalas sendo sugadas uma a uma para o redemoinho que o envolve. É como se a própria magia da estufa estivesse sendo drenada, consumida para alimentar o feitiço. Oxer, faça parar! Grita ele, o desespero na voz rasgando o ar. Estou tão apavorado quanto ele. Aperto a varinha com força, tentando lembrar qualquer encantamento que Serena me ensinou. Tento um, depois outro, mas nada funciona. Agito a varinha, mas ela não obedece, como se a magia tivesse saído de controle. Eu não sei como. Grito de volta. Minha voz falha, enquanto corro em direção ao redemoinho. Tento me aproximar, mas a força da magia me joga para trás como um boneco de pano.
Por alguns segundos que parecem uma eternidade, os gritos de Nicholas se misturam ao som crescente da magia. Então, do nada, o redemoinho desaparece, o brilho dourado se dissipa, deixando a estufa em um silêncio opressor. Nicholas está caído no chão, imóvel. Por um momento, temo o pior. Corro até ele, me ajoelhando a seu lado, meu coração batendo tão forte que mal consigo respirar. Nicholas, chamo, minha voz quase um sussurro. Ele se mexe, gemendo baixinho, e sinto um alívio esmagador. Ele está vivo. Graças aos deuses, murmuro, mas o alívio dura pouco. Nicholas se levanta devagar e quando os seus olhos encontram os meus, algo está errado, algo está profundamente errado. Os primeiros detalhes me atingem como um soco. 2 dentes caninos pontiagudos despontam em sua boca, reluzindo à luz da estufa. Seu cabelo está mais longo, selvagem, como se uma força primitiva o tivesse moldado. Suas orelhas agora são pontudas, lembrando as de criaturas feéricas, mas o pior de tudo são os chifres, 2 pequenos chifres, que crescem no topo da sua cabeça, curvando-se levemente como os de um jovem cervo. Estou congelado, incapaz de falar ou me mover. Por que está me olhando assim? Pergunta Nicholas, a voz confusa, mas firme. Ele ainda não percebeu. Nicholas, começo, mas as palavras morrem na minha garganta. Como explico que acabei de transformar o príncipe herdeiro de Madelaur nisso?